Show. Tá, então a gente estava falando aqui sobre essa questão de se perder na mente, né? Esse se perder na mente no cotidiano, né? Como é fácil a gente ir com o que a mente está nos falando, a história que ela está contando, né? E tu estava dizendo assim antes aí, quando tu vê, tu tá prestando atenção nas coisas que estão acontecendo lá fora e esquece de olhar para aquilo que tu está sentindo, aquilo que tu está pensando, né? O teu universo interior, né? Ele fica, na maior parte do tempo, ele fica como secundário, né? Diante das dinâmicas que a gente precisa dar conta da vida, assim, né? Então, isso é muito louco, porque o despertar, ele vai invertendo esse olhar, né? Aos pouquinhos, ele vai fazendo com que o teu olhar comece a tornar secundário as coisas externas, né? Então, o que fica primário é o teu ambiente interno. Porque eu digo assim, é como se a gente eh, começasse a reter uma parte da nossa atenção voltada para dentro. E durante toda a nossa jornada de busca, a gente ouve isso, né? O segredo é estar dentro, a gente tem que ir para dentro, tá tudo dentro, né? Dentro, né? A gente sabe, né? A gente ouve essa tecla muitas vezes, assim, que o segredo está dentro. Só que aí a gente entra as dinâmicas da vida, as coisas acontecem, as pessoas que me aparecem, né? As circunstâncias, os contextos. Aí, como a gente passou uma vida inteira dessa forma, olhando para fora, então a força do hábito nos arrasta, né? E aí no despertar, a gente vai começando a se dar conta, esse movimento que tu descreveu, né? Não, peraí, eu tô me perdendo no externo. Volta a olhar para dentro. Então, esse peraí já é um clique de lucidez, já é um clique de consciência. Ou seja, isso indica que a consciência está vindo para a tua vida no cotidiano. Esse peraí, entende? Esse peraí já é uma clareza. Olha aqui, tô de novo, né? De novo, de novo, de novo, de novo, de novo, meu Deus do céu. É verdade, nossa, várias vezes. Sim, todo dia. A gente começa a se dar conta da loucura dessa prisão que a gente vive, né? É. E a gente precisa se dar conta disso mil vezes. Porque até na hora de que acorda, que eu quero fazer algumas coisas, assim, quando eu acordo, a cabeça já tá falando, meu, mas acabei de acordar, você já tá mil pensando, falei, calma, eu nem acordei, eu tô aqui, eu vou ver o que que eu vou fazer, né? A- as respirações, o que que eu vou fazer? E ela tagarelando na cabeça, eu falo, gente, mas eu nem acordei. Como pode, né? E antes não, né? Eu acho que nem percebia isso, né? Nem percebia. Nem Aham. percebia. Era o normal, era assim que é, né? Tipo, esse é o normal, a mente louca toda hora, né? Nossa, por Deus, às vezes fala, meu, você tá muito chata, você cansa a gente, né? Dá um tempo, né? Tá louco. Sim. Ah, Mas é, eu digo assim, Sandra, que o maior desafio que todos nós temos, todos nós no mundo, o maior desafio é lidar com a própria mente, porque ela é o nosso algoz, ela é o ponto central das tretas todo que a gente vive, né? Que não é as circunstâncias, é o meu olhar, o filtro que eu uso para olhar para as circunstâncias, né? Esse filtro é permeado de julgamentos, permeado das minhas próprias experiências, da minha cultura, dos meus condicionamentos, né?
Então, eu olho para as coisas não pela natureza das coisas, que é neutra. As coisas são neutras por natureza. Nada é bom ou ruim para a natureza. É a mente humana que dá significado para as coisas. Então, não existe sentido da vida, o sentido de qualquer coisa no mundo, se não houver a mente humana. Entende? Na natureza, onde não tem, né, o reino animal, onde não tem a mente humana, tudo é o que é. Tu não precisa procurar por um sentido, por um significado para as coisas. É tudo é o desenrolar espontâneo da inteligência da vida se desdobrando momento a momento. Entende? Aí, quando surge a mente humana, surge memória, imaginação, e aí aqui surge conceitos, ideias, formas, pensamentos, significados, né? Qual o sentido, propósito, tudo isso está dentro do contexto da mente humana, assim. É. Então, o nosso filtro significa as coisas, e aí, como a gente, né, muitas vezes teve experiências difíceis na vida, todo mundo tem os seus dores, seus dramas, né, na vida. Aí essas experiências que onde tem uma carga emocional muito intensa, aí aquilo fica registrado, né? Fica arranha ali, tipo assim, o HD, né? Arranha o HD ali, e aí lembra dos discos, quando o disco passava pelo arranhado, dava aquele. É, é mesmo. Daí é como se esse arranhado cria como se eu imagino uma visualização assim que me ajuda a contemplar isso. É como se surgisse um corpo celeste, um espaço, nasce uma estrela ali. E essa estrela ele tem um campo eletromagnético e, portanto, tem gravidade. Então, ele gera um campo gravitacional na existência de um drama, um trauma, uma experiência vivida, né? Então, essa gravidade puxa a nossa atenção. Interessante. Entende? Então, isso fica como um campo, essa informação fica presente no nosso campo porque tem história mais carga emocional. Então, tem uma grande quantidade de energia ali naquela situação, né, que foi vivida. Aí, essa situação que foi vivida não é a situação em si, mas é as histórias que eu contei para mim mesmo a respeito daquela situação e as emoções que eu experimentei a respeito daquela situação. Então, esse é o meu filtro, entende? Então, esse corpo, né, digamos assim, com pensamentos e emoções, vão filtrar as minhas próximas experiências. Vai ser, eu digo, é como se botasse um óculos roxo. Então, tu vai passar por uma situação parecida com aquela que tu viveu, que vai te relembrar, né? E aí tu vai agir de novo a partir daquele mesmo padrão, né? Então, todo dia, esses contextos, né, estão sempre filtrando a nossa realidade, né? E essa carga de pensamentos é insano, assim, né? A quantidade de pensamentos que a gente tem todo dia. E é aquilo que eu falo, quanto mais a gente presta atenção neles, mais a gente vê o quanto que a maior parte deles não servem para absolutamente nada, Verdade. não ajudam em nada, não resolvem Não. nada. É, E aí você tem que equilibrar, né? Porque os pensamentos vêm e te deixa fora do sério, você começa, né, a ficar ou irritado ou alguma coisa, então você tem que voltar para não se afundar, né? Então acaba com o seu é, dia, né? sim, sim, sim. É louco. Eu também, de vez em quando, acontece comigo, vem alguma história que me puxa, quando vê, eu tô numa angústia de novo. E aí, o exercício volta pro agora, volta pro agora, volta pro agora. O exercício é só esse, volta pro agora.
Só isso que precisa você fazer. Não tem o que Porque daí, fazer. quando tu volta pro agora, e o corpo é um ótimo veículo para isso, a respiração é um ótimo veículo para isso, né? Tipo, os cinco sentidos, né? Os cinco sentidos não estão acontecendo nem no passado nem no futuro. Tato, o que que tu está tocando aqui? Ah, que textura é essa, né? A respiração, ar entra, o ar sai. Tipo, daí quando tu volta para agora, aí a gente se dá conta das imaginações que a gente estava preso, ou das memórias que a gente estava processando. É, verdade. Aí tu vê, ah, eu estava preso apenas dentro da minha cabeça. É só uma história, né? Tipo, é só uma história. Hum, A maior parte das vezes não é nem real, é sempre uma interpretação que eu estou fazendo. É uma distorção da realidade que eu estou criando. É uma historinha onde tem um pequeno eu ali, um pequeno eu sofredor. O eu, né? Ah, porque eu tenho que fazer isso. Ah, é sempre relativo a um euzinho, o vítima da vida, né? O eu vítima da vida, vítima das circunstâncias. Ou o eu crítico de tudo, julgamento, né? Tô julgando as coisas, estou interpretando coisas, né? Estou dando significado, dando conceito, dando formas. Então é é, uma doideira quase o tempo todo. é Então verdade. tu viu, né, o Cleiton, né, que trouxe aí no último encontro, né? Falando das experiências dele, né, de despertar. E ele, claro que ele já está lá num lugar também de integração já nisso, né? Já tem uma caminhada bem interessante aí nesse sentido. Falou, "Ó, talvez às vezes, cara, eu passo o dia todo com, assim, tem os pensamentos funcionais que servem para questão de trabalho, para dar conta das coisas, né? Mas o restante do tempo a minha mente está quieta. E a vida segue acontecendo normalmente, entendeu? A gente não precisa de tanto pensamento dentro da cabeça assim como a gente acha que precisa. Mas com esse trabalho de sempre estar observando, quando vem e você anulando ou dando jeito, vai espaçando. Acho que a gente vai trabalhando isso, né? E vai melhorando, melhorando com o tempo, né? É isso, é uma longa jornada, né? Filtrando, né, o que é importante, o que é interessante, sei lá. Sim, isso. Esse discernimento vai vindo, tu vai começando a ter mais discernimento de quais pensamentos que são úteis para o momento, né? E quais são só viagem da cabeça. Né? Viajando na maionese, né? Como fala. Aí a gente começa É, a se dar conta de que, caramba, como a gente tem pensamentos que viajam na maionese, que não estão ancorados na realidade da coisa. Só que a gente só consegue se dar conta disso quando a gente para observar. E, claro, esse para observar pode ser um momento de meditação, pode ser um momento que tu faça um ritual aí de conexão com a tua espiritualidade, ou, sei lá, algo, qualquer coisa que tu faça que te conecte com essa parte mais sutil da vida, né? Mas ele também pode acontecer no andar normal, no cotidiano normal da vida, que não precisa necessariamente tu parar, sentar, fechar os olhos, né, e fazer alguma prática específica, né? Ou um ritual específico. Não, tá lavando louça, aquele momento ali tu pode, através da relembrança, entende? É relembrar de que, peraí, o que que é que tá acontecendo aqui? Eu tô lavando louça, mas minha mente está pensando em outra coisa, certo? E se eu soltar esses pensamentos, soltar essa história que a minha mente está falando, e apenas ficar vazia, apenas lavando louça, deixando que a inteligência do corpo faça o que precisa se fazer e eu apenas esteja observando esse acontecimento. Tem um corpo lavando louça.
Tu não precisa pensar para lavar a louça, entende? Então a gente começa a curtir aos pouquinhos, né? A gente começa a desfrutar desse espaço interno que surge quando a gente está vazio de si mesmo. Tipo, o ego não gosta dessa história de estar vazio de si mesmo, Não, mas o ser que nós somos ama isso, porque a gente está dando atenção a ele, ao ser que somos, quando estamos vazios por dentro. E esse estar vazio está totalmente vinculado com o agora, entende? Então, é justamente no agora que me é possível estar vazio de mim mesmo. Porque o mim mesmo, como Otávio, está no tempo passado e futuro. Entende? O jogo. Então, por isso que a prática é volta para agora. Porque a consciência está onde? No agora. E se tu é, vem pro agora, tu fica vazia. A mente cessa. E fica uma presença pura, observadora, silenciosa. até, a Até pro- vir de novamente. Sei. até o próximo evento. Até o próximo evento, exatamente. E até acontecer algum evento que seja relevante o suficiente para que o ego se vincule a ele e diga: Isso aqui é importante para mim. Ah, esse evento é importante para mim. E aí, aqui a gente entra na Matrix de novo. Porque vira os pensamentos, né? Eu tenho que botar uma água aqui na minha garrafa. Tenho que fazer comida. São coisas funcionais, né? Não são problemas, né? Então, essas coisas funcionais, está tudo bem que os pensamentos venham e a gente pense, processe informações, né? Então, o ego não é um inimigo em si mesmo, né? Mas quando acontece alguma coisa que toca no eu, né? Ali gera uma identificação, um apego, e ali surge o eu sofredor, né? E até mesmo o eu buscador, que é que muitas vezes pode surgir depois de vem o ego sofredor, diz assim, me irritei com fulano, né? O fulano falou tal coisa, aí me pegou, porque, sei lá, ele me ofendeu, né? Aí tocou no meu eu, né? Tocou no meu, não. Aí eu vou me defender, né? Então eu vou entrar no jogo, né? Aí depois vem o eu buscador, que diz assim, de novo, Alessandra, tu perdeu o teu centro, tu ficou braba com o cara, brigou com o fulano, né? Tu não devia ter feito isso. Vai É meditar. verdade, Vai verdade. meditar, acende um incenso, porque a energia está carregada aí. É assim mesmo. Assim. Aí vem o eu buscador dizendo que o quanto que tu é imperfeita ainda e, portanto, tu tem uma busca, tu precisa fazer muitas coisas, precisa te purificar de coisas, precisa entender mais coisas, precisa aprender mais coisas. E aí, o que que ele faz? Ele joga o teu ponto de encontro para o futuro. Depois que tu acendeu o incenso, depois que tu descarrega energia, depois que tu fazer a oração lá, depois que tu meditar, aí sim tu vai voltar pro teu centro e vai ficar bem. Tudo bem que tu faça tudo isso, mas a minha chamada é assim, ó, saiba que o teu centro não está lá depois, está aqui, está a 1 milésimo de distância. Ainda que tu esteja puta com o cara que brigou com ele, entendeu? Então, porque volta para agora. Prática é volta a tua atenção para agora.
Sim, estou com raiva. Fica nessa observação da raiva e vê o que acontece. Seja a observação da raiva e vê o que acontece. Investiga o que acontece. Seja uma cientista de si mesmo. Então, ao invés do olhar para fora, como a gente estava falando no início, inverte esse olhar para dentro. O que que eu estou sentindo? Raiva. Deveria sentir isso? Não, mas eu não posso. Não, não está certo sentir raiva. A raiva está aí, não tá? Tá. Foi. Então tá certo, porque tudo que é, tudo que existe, tá certo. É a vida te trazendo isso. Então a vida não erra, certo? Então se tu tá com raiva, está certo estar com raiva. Não tem nada de errado com a tua experiência. Muda os filtros com os quais tu olha para a experiência. Né? Eu digo, tira o óculos roxo. Então, tirar o óculos roxo significa voltar a atenção para o agora. Né? Reconheça tudo que está acontecendo aqui como se fosse uma criança curiosa. Peraí, eu não sou a raiva. Há raiva aqui nesse corpo. Há raiva aqui nos pensamentos que eu estou tendo. Mas eu não sou essa raiva, eu não sou esse corpo, eu não sou essa mente. Então nada disso afeta aquilo que eu sou. Peraí, eu sou livre. Ah, tinha me esquecido. Entende? Então, Eu nem sou livre. sempre no sentimento da raiva, eu tenho que achar que aquilo está me mostrando alguma coisa, a raiva, eu tenho que descobrir o porquê que está me mostrando aquilo que eu tenho que descobrir para entender, Só ou se tu sentir sempre que é. seja útil para o momento. Entende? Se tu perceber, não, mas espera aí, é importante eu entender esse mecanismo aqui que aconteceu comigo. Agora eu preciso de um momento de autoinvestigação. Tá, tudo Por bem? que que Isso, maravilhoso. Ó, então, eu onde é que começou? Onde é que começou aquilo que eu senti que o sangue subiu? Entende? Foi O que exatamente ali que quando. foi o que me incomodou, né? É o Isso, que me tocou e que eu não gostei, né? isso, exatamente. Aí tu vai pegar a origem que brotou em ti. Hum, Foi quando ele disse a palavra X, tal. Quando ele disse aquilo, daí me veio o troço. Entende? Daí tu vai entendendo, daí tu não tá olhando para ele, né? Tu não tá olhando para ele. Aquilo foi o gatilho, né? Então, o gatilho pode ser algo externo, também pode ser algo interno, pode ser alguma coisa que eu pensei, né? Então, a hora que eu pensei aquilo, ali o sangue ferveu, né? Então, pode ser algo externo. Mas a forma que tu tá olhando para aquela situação, a forma que tu tá olhando, aí é sempre interno, né? No sentido do o gatilho, quando dispara em ti, é responsabilidade tua. É o que a gente fala assim, ó, não é a pessoa que pega um pacotinho de raiva e te enfia a goela abaixo. Não, a raiva brota de dentro, é evidente, entende? Porque a mesma situação, tem duas pessoas aqui na sala trabalhando. Aí entra o chefe e diz assim: Ah, vocês dois são uns incompetentes, me mandaram o relatório errado. O fulano A pode muito bem ficar neutro e o fulano B pode muito bem ficar puto da vida porque o chefe falou aquilo. Entende? O chefe não estava se dirigindo a ninguém, falou dos dois, mas um ficou neutro e o outro se ofendeu. Aonde que está o gatilho, entende? É interno. Então é o óculos que cada um está olhando para aquela situação. O óculos de um era amarelo, o outro era roxo. Entende? Então, isso é a tal da autorresponsabilidade.
É compreender que o gatilho está sempre dentro. Então, se eu começo a sacar isso, eu cada vez vou mais me sentindo autorresponsável. Só que a autorresponsabilidade, tipo, o ego não gosta. Porque a especialidade dele é dizer que a culpa é dos outros, entendeu? A culpa é do chefe que falou aquilo, por isso que eu tô assim. A culpa é do contexto, é do sistema, é dos vizinhos, é da empresa, é do presidente do Brasil. Ah, Então, o despertar vai trazendo esse clique, entendeu? A gente vai sacando isso. A gente vai sacando que tudo nasce dentro e morre dentro. Que só existe eu. É sempre eu comigo mesmo. Os Rastafari usam o termo I and I. Eu e eu. Eu e eu. Porque esse eu com um E maiúsculo é consciência, entende? Então, quando tu realiza que nós somos essa consciência e a gente entende que todo o universo manifesto nasce dessa consciência que é a fonte, né? Então, tudo contém consciência. Então, tudo é consciência, entende? Tudo é consciência em diferentes frequências de vibração e energia. Então, dessa perspectiva, só há consciência no universo inteiro. Esse é um insight muito profundo, que é a experiência da unidade. Tu entende? Quando tu compreende que só há consciência, tu e o Pai é uma coisa só. E tu é isso, tu entende? Essa é a tua centelha divina. É a tua dimensão que te funde com o todo, a origem, a fonte, a sensação de casa. Então a gente compreende que Alessandro e Otávio e Marilena aqui, né? Nós somos apenas uma, uma das formas, das infinitas formas que existem no universo inteiro de manifestação dessa consciência. Então, dentro da dimensão do tempo, Otávio, Alessandro e Marilena, a gente tem a concepção de que somos seres individuais. Dentro da dimensão do tempo, sim, mas existe uma dimensão mais ampla, mais atrás, mais profunda, que o despertar vai te revelando essa dimensão, que diz que, na verdade, vocês estão sonhando que são seres individuais. Na verdade, vocês também são eu sonhando em ser individuais, indivíduos. Então, essa é a ilusão que a gente acorda da ilusão de que o Otávio é um ser individual e de que eu sou isso, né? O Otávio, sim, é um ser individual, mas a ilusão é de que eu sou Otávio. Não, o Otávio é feito de consciência. Ele veio da consciência, ele vai voltar para a consciência, entende? Então, o Otávio é um evento dentro daquilo que eu sou. O Otávio tem início, meio e fim, mas aquilo que nós somos é eterno. Então, esse jogo, esse desdobramento da vida, ele segue se desenrolando, independente das vontades do Otávio. Quando a gente olha com os olhos da consciência, a gente diz assim que
O Otávio, em tese, né? Em tese, não. Em última instância, o Otávio é só uma ideia. O Otávio é um pensamento, entende? A ideia de que eu, Otávio, existo independentemente, que eu sou uma entidade independente. Não, sem consciência aqui, sem consciência, se não houvesse consciência, não existiria nada para mim. Nem Otávio existiria, entende? Só existe Otávio porque antes do Otávio existe consciência. É. Sem esse ponto de observação, nenhuma experiência é possível. Mesmo que haja experiência, não tem nada para ser registrado, porque não tem observação de experiência nenhuma, né? Então, a própria sensação de que existe vida aqui depende da consciência. Quem diz que consciência é primordial. Os budistas chamam de natureza primordial. Existe antes do Otávio, existe aqui enquanto há Otávio e existirá depois do Otávio. Seja Otávio ou seja eu como um ser espiritual que tem, sei lá, outros nomes e outras vidas passadas, encarnações, enfim, sei lá. É, que eles falam muito de reencarnação e vidas paralelas, dá Ah, uma, sim, a cabeça fica meio assim, porque sim, se tudo está acontecendo ao mesmo tempo, então não existe reencarnação, porque é tudo ao mesmo tempo que está acontecendo. sim, esse é um ponto muito curioso. É muito doido. Aham, aham. Porque aí tem a questão das faixas de frequência, né? É, Ahn, Esse é um ponto interessante, assim, eu não tenho, assim, muita clareza sobre exatamente como acontece. Eu acho que tem a ver com perspectivas diferentes, de onde que a gente está olhando, entende? Se a gente está olhando com a perspectiva de ser essa entidade individual, né, seja aqui o Otávio ou o meu nome como alma, espírito, né, sei lá, como um ser de quarta dimensão, né, um ser espiritual. Quando eu olho dessa perspectiva, eu estou olhando através da dimensão do tempo. Então, a partir da dimensão do tempo, eu vejo passado e vejo futuro, entende? É como dizer que, isso é verdade. É, a partir da realidade do Otávio, agora há pouco, minha filha está, né, tá aqui, tá ali, pouco tempo atrás, 10 minutos atrás, eu estava jantando aqui com ela. Então, aí tem memória, tem a mente humana aqui, tem uma função, memória e imaginação, né? é, Então, é um viés de onde eu olho para a vida. O ponto é que a gente só conhece esse viés antes do despertar. Quando eu olho a partir da perspectiva da consciência, o que que há aqui? Não há passado nem futuro, existe apenas o momento presente. Essa é a realidade eterna. Apenas o momento presente. Então, o que que há aqui? Não há nem memória, nem imaginação. Então, aqui não tem tempo. Aqui é o eterno momento presente. Então, a partir dessa perspectiva, eu olho para tudo no universo e vejo, não, tudo existe nesse eterno momento presente. Memória existe nesse eterno momento presente, imaginação existe nesse eterno momento presente. Então, o momento presente é o espaço onde existe a dimensão do tempo. É louco? porque você passou a vida inteira, né?
imaginando uma coisa e de repente tudo muda. Mas isso daí que pegou muito essa parte, né? Que pegou bastante para não entrar na cabeça. Mas É, acho que logo, logo eu vou conseguir entender melhor. sim. É porque, assim, nós sempre estamos no momento presente, né? Porque é a única realidade inescapável. Hum. Então, como estando nesse corpo ou não estando nesse corpo, nós estaríamos no momento presente, certo? Então, aí, se a gente considera, a partir dessa perspectiva da consciência, que só há momento presente, o que aconteceu comigo no passado, que foram outras encarnações, digamos assim, na verdade é porque eu estava vibrando numa frequência mais baixa, entende? A nossa evolução significa essa elevação de frequência. A gente vai elevando a frequência, vai, né, o nosso corpo vai ficando cada vez mais corpo de luz e tal, assim que existem, né, seres elevados, né? Então, mas sempre tudo aconteceu no momento presente. Então, eu vibrava num espectro, né, de frequências mais baixas, raiva, medo, né, tristeza. Essas são minhas encarnações passadas, vibrações mais densas. E Hum. eu vou elevando aos pouquinhos, encarnação após encarnação, eu vou elevando a minha frequência e cheguei agora aqui, nesse ponto onde eu tô. Uma frequência média ali, sei lá, de coragem, neutralidade, sei lá o que que for, né? Mas tudo isso sempre aconteceu dentro desse espaço infinito do momento presente. Essas frequências ainda estão disponíveis para nós. Quando acontece alguma situação desconfortável, a gente tende a ir para uma frequência mais baixa, que muitas vezes está conectada com Ah, coisas que a gente já viveu em vidas passadas, entendeu? Que a gente sabe o que que é medo, a gente sabe o que é tristeza, a gente sabe o que é raiva, que são frequências mais densas. Então, o que a gente fala de as vidas passadas estão me atrapalhando, na verdade, a gente está conectado com essas frequências mais densas, que o espectro de frequências está sempre inteiramente disponível para nós. Então, quando eu elevo o meu pensamento, o que que eu estou fazendo? Eu estou vibrando uma frequência mais sutil, e isso me leva em direção ao meu futuro divino, celestial, né, o céu. E estou me ah. afastando das frequências mais baixas, porque está tudo sempre acontecendo no momento presente. O espectro de frequências está aqui disponível no momento presente. O ponto é que no nível evolutivo que a gente está, a gente toca essas frequências mais altas, mas a gente tem uma frequência média que nos puxa de novo, né? E também a gente toca em frequências mais baixas, meu vizinho lá me perturbou, eu toco numa frequência mais baixa e daqui a pouco eu volto de novo para o meu nível médio. Então a gente vai, nosso processo evolutivo é ir aumentando esse nível médio de frequência que eu vibro, percebe? Então tudo que a gente está fazendo, toda essa busca que a gente está fazendo, né? Esse esforço que a gente está fazendo para despertar, né? Porque a consciência vai elevando, nos ajudando a elevar essa frequência. Cada vez que tu traz consciência para o teu cotidiano, tu rompe com o passado, né? Rompe com o futuro e no momento presente se torna disponível elevar a tua frequência. Então é um processão, né? É. Talvez a gente esteja há vidas já, né, nessa busca, nesse processo, né, tentando dar um passinho a mais, né, sentindo que esse é o caminho. Mas é um passinho sempre de formiguinha, né? É um passinho de formiguinha, um passinho de formiguinha. Mas, E solitário, né? é? E solitário, né? E solitário, ninguém vai dar passinho por nós, né?
é, é. Mas é isso, assim, né? A gente se sente chamado a fazer isso, né? A gente se sente chamado a fazer isso, a gente se sente chamado a ir em busca disso. Não dá nem para explicar para uma pessoa que não tem nem noção de nada, eu nem me arrisco a tentar É, falar nada. é difícil, sim. Eu vou ser chamada de louca, não tem jeito, Uhum. não tem jeito. Que fala É, besteira, sei lá o que que vai falar, não sei o que que vai falar, mas é, eu e sei que muitas ela vezes é difícil de falar sobre isso. É difícil explicar algumas coisas, né? Ah, então, daí complica. Às vezes tu quer explicar uma coisa e te foge as palavras, assim, né? Porque como é que eu vou explicar? Porque eclode um paradoxo, né? Como assim o eu não existe? Ah, putz, como é que eu vou explicar isso? Foi um insight, eu tive isso, eu tive um insight. E não ah, existe eu, né? Não existe. Só existe o todo. Aí explica isso para uma pessoa que não está vivendo o despertar, entende? não E dá. e é aquela história assim, né, que a gente fala que como a consciência é uma dimensão além da mente, ela está além do reino das palavras. Então, por mais que eu diga consciência é paz, mas não é só isso, entende? Então, toda palavra que eu der para algo que é maior do que as palavras vai estar restrito, vai estar limitado. É o que eu falo assim, o que eu tento fazer aqui é traduzir o intraduzível. É um jogo perdido, né? É verdade. É um jogo perdido. Mas, como a gente se sente chamado a fazer, né? Então, tá aí. Eu sigo falando sobre isso, né? Mas é isso. Que daí o Ramana lá, que é um dos mestres, um mestre indiano que ele trouxe de novo, assim, reavivou uma questão muito antiga, que é a questão do quem sou eu, né? Como uma técnica, digamos assim, como uma ferramenta para te conduzir para a experiência direta de consciência, é a pergunta quem sou eu? Então, processo de auto-inquisição, né? Auto-investigação. Fica fazendo a pergunta quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu? Não tem resposta. A resposta verdadeira só pode vir pelo silêncio. Então, mas tu segue falando, quem sou eu? Quem sou eu? Tudo que tua mente disser que é tu descarta, até que sobre apenas uma presença silenciosa. E aí a resposta tá lá. Entende? Então, quem sou eu? Ah, eu sou Alessandra. Descarta, não é? Quem sou eu? Ah, eu sou energia. Descarta, não é? Quem sou eu? Ah, eu sou consciência. Eu já li, eu já sei. Descarta, não é? Não é nenhuma conclusão. Aí tu Não vai posso. cansando a mente. Tu vai cansando a mente. Até que chega uma hora que ela, tá, não tem mais, eu sou Deus. Não descarta, não é. A resposta só pode vir através de uma presença silenciosa. Então, é quando a mente desiste, é quando a mente abandona, é quando cessa a busca. Quando cessa a busca, desisto. A entrega, a tal da rendição a Deus, né? É isso. Então, essa pergunta vai te colocar nesse ponto de rendição, onde tu precisa abandonar a busca. Então, na cessação da busca,
A consciência se revela como algo já presente. E aí, o quem sou eu, tu encontra uma resposta. Só que essa resposta não vem através de uma conclusão mental, ela vem através de uma descoberta viva e experiencial. Então, o quem sou eu só pode vir através de uma experiência do tipo, "Ah", entende? Sim. É um, é isso, não acredito. Tava aqui o tempo todo, não acredito. Tem que ser algo assim, entende? Assim, não é uma resposta intelectual. Então, o É tudo Ramana, maravilhoso, né? É perfeito, né? exato, exato. É perfeito. Aí tu toca a dimensão do tal ser, o que é ser, apenas ser. Nesse, ali está o ser. Então, o Ramana disse, o último ensinamento é o silêncio. Esse é o último ensinamento. Porque tudo que eu disser antes do silêncio é só preparação, é só apontamento. Eu estou apontando, apontando, apontando para uma direção, conduzindo a tua atenção para que tu descubra, né? Retire os véus que cobrem, retire os véus da ilusão que encobrem a verdade de quem tu é, o ser que tu é, o ser divino que tu é. Entende? Então, a realização do ser divino que tu é acontece no silêncio. Não necessariamente silêncio externo, mas é esse silêncio interno, né? Um silêncio espaçoso, digamos assim. É espaço, espaço silencioso, onde nada precisa ser dito. Então a gente vai aprendendo a se familiarizar com essa vastidão interna silenciosa, esse espaço interno silencioso. E a gente vai se familiarizando com isso, vai ficando cada vez mais gostoso estar dissolvido nisso. Tem alguns mestres que dizem assim: abandone a si mesmo, abandone-se, abandone-se, abandone-se. Esse abandone-se é o ego, solta o ego, sai do tempo, volta para agora. É tudo a mesma coisa, entende? E não é. A pessoa pensa que ela tem que ficar meditando o dia inteiro, né? Sim. Horas e horas, e todo mundo falando, né, sobre isso, meditar, meditar. E eu já ouvi várias pessoas mais evoluídas e que chegaram à conclusão que não é isso, não. Não é você ficar meditando, tá? É o dia a dia, né? É qualquer hora, qualquer lugar, não interessa aonde você está, é a presença, né? Isso, a presença. Perfeito. Você não adianta você ficar ali 300 horas ali, né? Quieto e tentando não pensar, né? Que muitos É, falam isso, né? Que é você ficar quieto e não pode pensar em nada, não pense em nada, fique quieto. Uma brigaiada, você é lá uma tortura. tentando não pensar em nada, é meditar, né? Ai, ai. Aí Sim, eu porque a falo, gente olha, confunde. Porque assim, ó, essa presença.
ela, para mim, ela é sinônimo do estado meditativo. Não é meditar. Meditar é um ato, entendeu? Aí eu vou sentar para meditar, eu estou fazendo alguma coisa. Aí eu vou usar uma técnica para me ajudar a fazer o meditar, né? É. O objetivo do meditar é te conduzir ao estado meditativo, certo? Então, meditar é o veículo. As técnicas são veículos para te conduzir ao estado meditativo. Quando tu encontra o estado meditativo, que é o estado de presença, total conexão com o momento presente, o estado de plena consciência, é tudo a mesma coisa. Quando tu toca o estado meditativo, a técnica não precisa mais. Os orientais dizem, é como tu pegar um barco e atravessar o rio. Quando tu chegou na outra margem do rio, bom, a ferramenta, barco, não precisa mais. Solta o barco, estaciona o É. barco ali e vai fazer, tem que fazer. Ou seja, o objetivo é o estado meditativo. Então, as práticas, os rituais, a disciplina, né, da meditação é para te ajudar a te familiarizar com o estado meditativo, que por natureza não é um fazer, é um ser. Esse estado estava lá antes da prática de meditação, antes de tu utilizar a técnica de meditação. Estava lá enquanto tu estava fazendo a técnica de meditação. Vai permanecer lá depois que tu terminar a técnica de meditação e seguir para o teu dia a dia. Só que a gente desconecta a nossa atenção disso, que é a única coisa permanente, estável, confiável, fiel, como diz Deus é fiel, porque está sempre disponível. Na verdade, não tinha pensado nisso. São nuances, né? Nuances do jogo todo, assim, né? Então, a gente confunde como a consciência é um estado além da mente. Logo, quando a gente está praticando meditação, a gente pensa que né, encontrar o estado meditativo, consciência, significa parar de pensar. Não, mas o estado meditativo está lá mesmo quando tu está pensando. Ele está como pano de fundo da tua experiência, porque é justamente aquilo que testemunha a tua mente tagarelando ou a tua mente silenciosa. Percebe? A testemunha da mente não se move. Essa testemunha é o estado meditativo, é a consciência, é a presença divina, é o eu sou. Isso é o caminho, a verdade e a vida, o cara diz. O eu sou, presença, o agora. Então, então, as práticas e as técnicas todas tomam, quando tu entende isso, elas tomam o seu devido lugar como ferramentas úteis, mas não estritamente necessárias. Entende? Pode fazer uma técnica? Pode, vai ser legal, vai ser bom, vai acalmar tua mente, tudo mais. Mas faz a técnica sabendo que a consciência que tu é tá ali antes de começar, enquanto tu pratica e depois que tu terminar a técnica, aquilo que tu é e aquilo que tu quer alcançar já está disponível para ti. Tu vai ver que a própria prática da técnica vai ser mais profunda, porque não demora um segundo para tu conectar com a dimensão consciência. Tu entende?
porque ela já está aqui disponível. É apenas um direcionamento da tua atenção, é um segundo. Direciona a tua atenção para a tua capacidade de observação. Está aqui, sempre aqui. Daqui tu vê a mente. Ah, minha mente está pensando isso. Daqui tu vê as emoções. Ah, estou sentindo tal coisa. Daqui tu vê as sensações corporais que estão rolando. Daqui tu vê tudo, percebe tudo que está rolando contigo. E aí tu pode ter essa clareza e discernimento. Sem consciência não tem como ter discernimento. A gente segue no automático daí, né? Segue reproduzindo os padrões e os condicionamentos. E claro, tem coisas, tem áreas da nossa vida que vai ser mais fácil a gente conectar e estar presente, né? E não deixar que esses padrões nos arrastem. Mas tem algumas outras áreas da vida que nos pega mais, que é mais difícil, que tem uma identidade ali nossa que é mais preciosa, né? Que nos engata mais, né? Mas é esse o jogo, a gente vai aos pouquinhos soltando o que é mais fácil primeiro e fazendo esse autotrabalho interno e liberando, 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 né? É, Então, toda vez que a gente entra em algum sofrimento, vai ficando cada vez mais claro onde que está a porta de saída. E muitas vezes é só isso, é só, tipo assim, soltar, ignorar, ignorar aquela história na tua cabeça. Ignora aquela história. Percebi, é só minha mente bloqueando de novo. Cala a boca. Eu já falei isso muitas vezes pra minha cabeça. Ah, Otávio, cala a boca, meu. Para de pensar essas coisas. Fica quieto. Volta para agora, miserável. Entende? Esse é o trabalho, é voltar para o momento presente, calar essa mente tagarela, louquinha. E assim eu digo, a mente maluca não é privilégio teu, é assim para todo mundo, entendeu? verdade. A mente de todo mundo é maluca. É, Então não é a minha mente é problema. Não, a mente humana é uma treta danada. Não é que é, né? Ela pode ser uma treta danada pra gente. E a mente em si é uma ferramenta, né? Ela é uma ferramenta complexa, né, e maravilhosa. Mas a gente se perde nela, né, facilmente. Porque aí entra o ego, né? Aí entra a concepção de eu, do pequeno eu que a gente tem. Aí vem os problemas todos. Aí o que acontece? Esse conjunto de identidades utiliza o que está disponível para ele, que é a mente, emoções, sentimentos, energia, né? Tudo que está disponível aqui nesse contexto de ser humano. Então, o ego se manifesta através daquilo que está disponível. Pensamentos, crenças, né, memórias, imaginação, energia, vibração, emoções, sensações corporais, né, corpo, fáscia, músculos, ossos, tudo, né? É um sistema vivo, é tudo um sistema vivo, né? Corpo traço mente, né? Corpo traço mente, corpo mente, né? É uma coisa só, né? Aí eu vejo que é, os três eus, né? A influência dos três eus. O eu corpo, né? Nitidamente nós estamos aqui, existe um corpo aqui,
que está aqui em Porto Alegre, tem outro corpo aí, né, separado na tua sala aí, né? Temos corpos diferentes. Então, eu tenho a sensação de que, sim, esse corpo aqui é meu, né? Tem um eu aqui, Otávio, esse corpo é do Otávio, né? Aí nós temos o eu-mente, que é um eu mais sutil. O Otávio tem uma personalidade, tem uma história de vida, tem um contexto, né, de experiências de vida, né? A Alessandra tem outra personalidade, é outra mente, com outros padrões, outros condicionamentos, outras memórias, né? Diferentes da que existe aqui. Então, a gente conhece, a gente passa uma vida inteira conhecendo apenas esses dois eus, o eu corpo e o eu mente. Esse é tudo, todo o nosso senso de eu. Quem não despertou ainda vive com essa ideia de que quem sou eu? Eu sou o corpo e a mente. E aqui mente eu também incluo a dimensão espiritual, né? A mente sutil, né? Então, o corpo sutil como uma mente sutil. Então, eu corpo e eu mente é tudo que a gente conhece, mesmo que nós sejamos buscadores espirituais. E contemplamos a dimensão espiritualidade, porque a dimensão espiritualidade está no contexto de eu mente. Ah, o despertar da consciência vem dizendo: não, não, peraí, isso não é tudo. Existe um outro senso de eu mais profundo, mais sutil, mais complexo, que é anterior ao eu mente e anterior ao eu corpo, que é o eu consciência. Só que o ponto é que esse eu consciência ele não é pessoal, não há a consciência Otávio aqui, não existe consciência Otávio, nem consciência Alessandra, entende? Essa consciência é a mesma e única para todos nós. Então a consciência ela é impessoal. Então o ego não tem interesse de incluir ela, porque o ego é justamente o senso de eu pessoal, entende? Então o despertar vem começando aos pouquinhos a que a gente comece a incluir esse saber ser também consciência. Então, todo esse processo de descobrir a consciência, de ter essas experiências de unidade, atemporalidade, bem-aventurança, né, de paz interior, de liberdade, né, todas essas experiências que o despertar acaba nos proporcionando, é para que a gente comece a contemplar e incluir a dimensão eu-consciência, para que eu comece a me ver não apenas como um corpo, não apenas como uma mente sutil ou densa, mas também como consciência. Desse lugar aqui, eu consigo ver que todos nós somos essa mesma consciência, e daqui eu consigo entender que todos somos irmãos de caminhada. Aí é daqui que brota a fraternidade, é daqui que brota a compaixão, né? Daqui que eu entendo, eu consigo compreender os outros. Por que que o outro está fazendo aquilo? Porque ele está em sofrimento. Mas no final das contas ele quer a mesma coisa que eu, só ser feliz e se realizar. Então, o despertar vem incluindo o eu consciência. Só que o eu impessoal. Eu digo, esse é o nosso denominador comum. Porque o nosso corpo é diferente, a nossa mente é diferente, mas a consciência é igualzinha. A mesma capacidade de observação que existe aqui em mim, existe aí também. Então eu começo a treinar que a atenção do Otávio comece a contemplar o eu consciência. Começa a treinar o Otávio, que é o corpo-mente Otávio, a se abrir e aceitar e receber esse eu consciência aqui na minha experiência humana.
Pai, que eu seja um instrumento de vossa paz. Então, é o Otávio dizendo, Pai, consciência, né? Pai, consciência, Deus. E meu ego, aqui, eu, pequeno eu, que eu possa ser um instrumento de vossa paz. E para isso eu tenho que estar vazio de mim mesmo. Eu tenho que estar totalmente no momento presente. É aqui que eu fico vazio de mim mesmo. Quando a minha atenção se funde com esse instante. E aqui há um silêncio interno, uma presença silenciosa. Aqui eu estou vazio de mim mesmo. Aí que eu saí da dimensão do tempo. Então aqui eu incluo a dimensão eu consciência. E aí eu começo a integrar esses três eus. Aqui eu começo sim a ter uma integração disso tudo, né? E aí trazer ao mundo essa dimensão, trazer o céu à terra, né? É louco, mas eu juro que é verdade. Ah, é isso aí, maninha. Quem que é a Marilena? A Marilena. Ela disse que ia ficar no sem câmera Marilena. ali. Não sei quem é a Marilena. Ela é nova, né? Não, 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 ela já não acompanha há um sou tempo papa, aí. não. De idade, não. De Mas idade Não, não, né, estou ouvindo tudo, viu? Já não. não, estava no grupo. Tava É que tempo. o microfone também não estava acessado. Mas de Ah, qualquer forma, eu não sou muito de falar, não, mas adorei tudo que eu vi. E você e dele. Fez sentido então aí, Maria? Muito. que Show. bom. Então tá bom, turmador. Obrigado aí pela presença, Alessandra, Marilena. E eu que agradeço, nossa. A presença da irmã. É isso aí. Vamos deixando que isso, né? A gente vá. Tem um professor que fala assim, marinando. Deixa que isso vá marinando em ti. Deixa que isso vai se assentando, né? Vai cozinhando aos pouquinhos, assim, vai. Tudo isso, né? Essa, todas essas nuances, assim, né? Para que isso vá se incorporando, né? Que vai se acomodando dentro da gente. É o meu primário propósito. É isso, tem que abrir espaço para isso, né? Precisa abrir espaço de dar atenção para isso. Precisa dar atenção para isso. Senão, nada feito. A força do hábito nos engole. Verdade. Gratidão. É, Obrigado. tá, eu não me lembro o nome da Alessandra. Alessandra. Obrigado, gente. Bom descanso aí. Boa noite. Obrigada. Boa Valeu. noite. Tchau. Tchau.